Ô Bispo Ivan, o senhor acredita em atos proféticos, como falou aqui, sim, mas ao mesmo tempo, logo no início desse podcast, o senhor começou a criticar as profecias, sim, que há nesse tempo. Sim. Então o senhor acredita em atos proféticos que não acredita nos profetas deste século, desta geração? Existem, aqui no Brasil? Acredito que existem profetas como o meu amigo Leonardo Salles, acredito em profetas que dêem um direcionamento na palavra, como César Cavalcante, Eliseu Rodrigues, Napoleão Falcão, Fábio, Emerson de Oliveira, onde eu estudei Apocalipse. Acredito em profetas que dão direcionamento. Pastor Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, com algumas divergências quando ele toca na igreja. De que forma ele toca na igreja? Falando de campanhas, desestimulando a fé das pessoas. Né? Óleo ungido, arca. Óleo ungido. Se ele colocasse talvez... se ele colocasse talvez o óleo ungido lá, talvez a ex-mulher dele não teria traído ele se ele tivesse ungido a família dele. Se ele tivesse... É golpe baixo, hein, bicho? Se ele tivesse colocado o óleo ungido, talvez os filhos dele estariam com ele. Golpe baixo. Se a arca tivesse na casa dele, talvez não teria. Mas é que ele tocou na igreja. Né? Então, desculpa, peço perdão, mas eu tinha que falar isso. Porque senão fica uma coisa... Mas é tempo de consertar, porque um dia eu também fui assim no meu primeiro casamento. Eu pensava mais na obra do que em casa. Então se o senhor usasse... Lá atrás, eu tô pregando uma coisa que eu já vivi. Então se o senhor usasse óleo ungido também, não teria se divorciado? Talvez não. É igual tem um pregador lá, o Juarez, que falou... Talvez Juarez que falou que Moisés ficou 40 anos, a mulher tem que esperar o homem 40 anos, cuidar dos filhos e sumir no mundo aí. Por isso tem um monte de itinerante que tá no motel com as mulheres, no hotel quando vai em grandes eventos e não cuida da sua própria casa. A Bíblia diz que Jacó profetizava fora e tinha Benoni e Raquel. Uma morte espiritualmente e um desgraçado. Porque era o filho da minha aflição e da minha desgraça. Mas quando ele entrou dentro de casa e foi homem e profeta dentro de casa, a Bíblia diz, sabe o que aconteceu, pastor Fábio? Okay. Com ele, quando ele foi homem dentro de casa, Benoni virou Benjamim. A maldição virou bênção. Então tem propósito que a gente só quer muito pregar, só quer falar fora. Só quer falar fora, mas tem que começar a falar dentro. Tem que começar a cuidar da família. Tem que começar... A Raquel era idólatra. Raquel era idólatra. Ele não sabia disso, que ela escondia santo? Jacó era profeta, era o profeta, ia se tornar Israel, era tribo ali, tribo aqui, e dentro da casa dele, um morto e um vivo desgraçado na mão da parteira. Tem muita parteira que tá com o que é meu e seu, filhos. Talvez a parteira é o tráfico de droga, a cachaça, o ódio, o rancor. Eu já quase perdi um filho por causa de ministério lá atrás, porque eu não tinha tempo para ele. Eu tô falando do cara, não é como ofensa, porque já aconteceu comigo, mas Deus me corrigiu, usou pessoas para me corrigir. Porque eu queria ficar mais tempo com a obra do que com a minha família. Não adianta você estar na obra e não estar com o dono da obra. Como que eu estou com o dono da obra? Oração e jejum e cuidando da sua família. Como você vai pregar uma coisa... Primeira coisa que a gente tem no podcast, você elogiou a sua esposa, pô. Pra mim, ali o mundo espiritual já se abre. Mas aí, pastor, não tem nada a ver com o óleo ungido que o senhor falou. Se ele não criticasse o óleo ungido, ele não teria se separado. Mas quem unge as pessoas da sua casa não tá protegendo elas? Contra o ataque do diabo? Não tá protegendo os filhos contra o zum de pessoas mau caráter que tem no caminho? Ou você acha que o meu filho, o seu filho, não tem pessoas que podem ser usadas pelo diabo? Eu tenho uma passagem de Lucas capítulo 5 e João 21, foram duas pescas. Por que uma rede se rompeu e a outra não? A rede, os peixes, nossa família, tá ali. Por que uma se rompe e a outra não se rompe? Por que uma perde e a outra se perde? Porque a primeira pesca tinha Judas, a segunda não tinha. Enquanto tiver Judas introduzido na nossa família, como amigos, eu perdi o primeiro casamento com amiguinhos dentro de casa. Crente. Eu tô falando uma coisa, não é criticando. A mulher traiu também? E eu também. O senhor também traiu? Lá atrás. Também? No mundo. E depois no evangelho. Eu perdi assim. Ele tá só na obra, só pensa em igreja. Então assim, não é ofensa porque eu tô pregando uma coisa que eu vivi. Então tem como Deus colocou uma grande mulher de Deus no meu caminho. Mas se eu fizesse as mesmas práticas, só obra, só igreja, só esposa deixa pra lá, eu estaria hoje destruído. Então como que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? É que são fatalidades, né? Eu penso que divórcio principalmente para um servo de Deus que conhece a verdade, tem princípio, tem valores, são fatalidades. Unge a sua casa. Quando cospe muito pra cima, cai na sua testa. Tudo que você cospe muito pra cima, isso é pra mim também, pra você e pro seu amiguinho, pro nosso amiguinho, cai na testa, bate em todo mundo. Mas como que ele vai falar de casamento, até na Bíblia, se não tem?
Como que o outro vai falar, Deus vai libertar a sua família? Eu ficaria constrangido. Outros, né? Que bebe, que cheira. Aí a vovozinha, ora por mim porque a minha família tá... O meu marido não para de beber e me bate. Será que ele tem moral no céu para orar por alguém assim desse jeito? Ou uma pessoa que é alcoólatra, um pastor, um bispo, o que é o velho da lancha? Tem caras que tem late. Tem uns que dá golpe de macumba. Então, se ungir a sua família e proteger ela, a probabilidade do mal, a probabilidade de dar errado é menor, porque você está cuidando dela. O primeiro ministério é dentro de casa, não é fora. Não é você dar conselho para os outros de fora, ser amigo do Fábio, do Ivan, e não ser amigo do seu filho. Ouvir o Eliseu Rodrigues, não ouvir o seu filho. Eu vi histórias que o filho pegou, não, o filho, lá na Plenitude, o filho pegou fila de atendimento com o pai e fez uma oferta de R$10. Que isso, filho? É porque talvez aqui o senhor pode me atender. Isso serviu pra mim. Não aconteceu com meu filho, com outro filho, mas hoje foi um tapa na minha cara. Porque 4 anos eu me dedicava à Plenitude e não me dedicava ao meu filho. O mais velho. O senhor foi bispo lá na Plenitude do Trono de Deus, né? Do Agenor Duque e da bispa Ele Ingrid. é apóstolo Apóstolo Agenor. O senhor aprendeu muita coisa lá, né? Principalmente esses atos proféticos, né? Sim, ele foi a pessoa, não foi Samuel Ferreira, Jerônimo Onofre, não foi o José Wellington. Ele que acreditou no meu ministério que eu podia pregar o evangelho. Mas eu vinha de uma teologia base, graças a Deus, tá? Da Paz e Vida. E também da Assembleia de Itaquaquecetuba, e já tinha uma base mesmo sendo membro. Porém, quem acreditou no meu ministério e deu um voto de confiança para mim cuidar de pessoas foi ele. Então eu tenho uma gratidão por essa, mas tudo que é demais em excesso faz mal. Tudo que é demais sobra, amanhã dizia. Sobra. Diz, né? Então assim, tem mesas, eu escrevi que eu vou postar, porque assim, tem mesas que a gente... que Deus já não está mais. E a gente... tem mesas que Deus levantou faz tempo. E você continua sentado. Tem mesas... Hoje o senhor está pastoreando a própria igreja? Eu tenho uma igreja em Santo Amaro. Igreja profética. Missão global. Não é apostólica? Não, é igreja profética. Inclusive tem até apóstolos aí. Tem um que fica dando golpe da macumba em Marília, Ibirigui, região. Como assim golpe da macumba? Ele queria me consagrar apóstolo. Uma vez que ele foi na igreja, eu falei, não, Deus não falou comigo. Fica inventando macumba, que tudo tem macumba na vida dos outros, que é magia negra na vida das pessoas, para arrancar dinheiro e oferta da pessoa, até ser preso, né? Tem pessoa no meio gospel que se diz profeta de revelação, que tem de rádio, e que já tá musical e faz grupo de transmissão, revelou macumba, e coloca na casa da pessoa, enterra o nome da pessoa no terreno baldio. Tem isso também. Só para arrancar a oferta da pessoa. É mesmo, o cara tem a capacidade de enterrar o nome da pessoa. E um desses queria me consagrar um dia que a missionária Cristina Maranhão foi na minha igreja. A apóstola, eu falei, Deus não falou comigo. E eu tive uma decepção tão grande no final, porque o final das coisas é melhor do que o início, com o meu antigo líder, o apóstolo Geno Duque, que só se Deus falasse mesmo, Deus nunca falou. De um dia eu ser chamado de apóstolo, pela decepção.